agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Graça e a paz do Senhor Jesus, né? Em continuação do versículo que nós estamos estudando, né? E o Senhor está falando ao nosso coração. Ficou grata a Deus, né? Por ontem estar ministrando nesse texto e na nossa primeira, né, reflexão, quando a gente está nesse texto querendo experimentar, comprovar o que é a boa. Ontem nós falamos sobre boa, hoje nós vamos falar sobre agradável. E ontem, quando eu estava, né, terminei de ministrar, pessoas testemunhando, né, assim, o quanto a palavra foi impactante para a sua vida, o quanto impactou, o quanto o Senhor falou, né, com a vida, né, de muitas pessoas. E eu fico grata a Deus, né, por o Senhor me usar como esse instrumento, né, de eu poder ele falar comigo e eu poder compartilhar com você, e a experiência, né, que eu tô tendo com Deus serve, né, para a tua vida de lição, serve como resposta para a tua vida. Abra aí mais uma vez, você que vai estar vendo aí pela primeira vez, Romanos 12, e o versículo 2 é a parte que nós estamos ministrando, né? Então vai dizer: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje nós vamos falar sobre agradável. No mesmo texto, o Senhor, ele fala que nós vamos experimentar, que ele vai nos dar essa capacidade de experimentar a boa. Ontem a gente ministrou, se você está querendo saber, né, vai lá no canal, tá certo? Vai estar lá gravado no canal, né, Unidas no Senhor Oficial. Você pode ir lá no YouTube e dar, né, a série da mensagem. Hoje nós estamos falando sobre agradável. Ontem falamos sobre boa, tá certo? Amanhã nós vamos estar falando sobre a perfeita, e depois de amanhã, vontade, tá certo? De Deus. E hoje, como agradável. A própria palavra já traz uma tranquilidade, já atrai em nós, quando nós pronunciamos ou quando nós ouvimos, ela traz conforto, ela traz refrigério, ela traz tranquilidade. Você já ouviu alguém dizer assim: fulano é agradável? Agradável é algo muito bom, né? Por isso que ele diz boa, agradável, porque aquilo que ele faz que é bom é agradável, né, para nós. O Senhor faz vivermos a agradável. E aí eu estava, né, meditando, e justamente até ontem à tarde eu estava, né, escrevendo, e Deus tem os seus mistérios na minha vida, que por incrível que pareça eu coloquei na bolsa, né, o esboço que eu estava fazendo, né, sobre isso, e procurando, e cadê, né? E o Senhor disse: filha, né, é aquilo que eu tenho falado, né, com você, e não que você não possa anotar, tá certo? Estou dizendo assim que muitas vezes nós nos preocupamos tanto em uma forma, em um jeito, e o Senhor nos surpreende, nos mostra a capacidade que temos nele, a dependência que temos nele, não no papel, não numa escrita, não num conhecimento humano, mas a unção, né, de Deus que é liberada. E quando eu estava, né, lendo, né, assim, e aí eu estava escrevendo, e eu estava dizendo, é fácil de entender agradável. Até quando a gente pronuncia a palavra, né, assim,
boa, quando a gente pronuncia a palavra agradável, né, assim, veja que soa uma paz, um refrigério, é fácil de você receber. Já ouviu, como eu disse, né, pessoas dizer fulano é agradável. Como fulano é agradável? E as pessoas, né, as outras pessoas que talvez não tenham ainda a oportunidade de estar com pessoas assim que são agradáveis, né, assim, até diz, poxa, eu queria conhecer, né, porque ninguém quer estar junto ou sentir ou estar junto de pessoas desagradáveis. A palavra agradável, claro que, né, o antônimo, né, da palavra desagradável, né, assim, é a parte negativa. Você deve ter ouvido já também. Poxa, fulano é tão desagradável. Fulano foi tão desagradável comigo. Nossa, não tinha necessidade de ter falado dessa forma. Foi tão desagradável. Você dar alguma coisa para alguém e você não agradar. Por isso que quando o Senhor fala que nós somos capazes de experimentar e comprovar, ou seja, você vai confirmar, você vai receber, você vai perceber, você vai ver que é real, que é a vontade de Deus, é boa, que é agradável, não é algo desagradável. Nossa, isso que Deus fez foi tão agradável. Não. Ele quer que eu e você experimente o que é agradável. O que é agradável, é isso que ele quer. Ele está dizendo para mim e para você que eu e você, né, ele quer que você seja capaz de experimentar. E a gente já falou isso ontem, né? Ou seja, querido, ele quer que você tenha essa experiência. Ele quer te oferecer a boa. Ele quer te oferecer agradável. Não é algo desagradável. Por isso que muitas das vezes, quando algo, né, na minha vida, né, assim, não tá tão legal e alguém pergunta assim, já perguntou a Deus? Eu digo, olha, se for de Deus, não seria dessa forma, porque tudo que Deus faz, tudo que Deus traz para nós é bom. Tudo que Deus faz a gente viver, né, assim, é agradável. Ele deseja, né, até para nós, né, assim, que nós venhamos a viver de uma forma agradável. Que o nosso louvor seja agradável ao Senhor. Que a nossa vida, né, seja agradável ao Senhor. Ou seja, transmitir, né, algo que possa conviver, possa receber, possa andar, possa olhar e dizer é agradável. É muito ruim, né, a gente conviver com algo desagradável. Verdade é que muitas vezes nós passamos por situações desagradáveis. A gente, né, muitas vezes nos já ouviu, né, sobre a obediência, sobre fazer a vontade de Deus, e a gente diz assim, fulano está desagradando a Deus. Você está andando e fazendo uma forma que não é agradável, ou seja, não traz, né, a paz, não traz, né, tranquilidade, não é bom. E você vai entender que o Senhor está dizendo para mim e para você que o que Ele faz, o que Ele vai fazer e o que Ele fez, né? Porque a gente já viveu o milagre de Deus. Nós estamos vivendo o milagre de Deus e vamos viver, né,
promessas, coisas que Deus tem feito, que é agradável. Sabe, que muitas vezes nós precisamos entender isso. E quando eu estava lendo, né, assim, o texto, eu estava meditando, e eu falei, nossa, Senhor, entenda como eu estou dizendo, em nome de Jesus, né, subestimando, né, eu falei, mas a própria palavra, a palavra agradável, né, assim, é fácil de você transmitir, você parece que não tem muita coisa para falar, dizer, porque ela por si só, ela já fala, ela já é agradável de se ouvir. Você não precisa acrescentar muita coisa, você não precisa colocar muita coisa, porque ela é muito boa de ser ouvida, ela é muito boa de ser vivida. Ela não traz medo. Por isso que, né, assim, quando ele diz é agradável, ou seja, o sentimento que vai gerar em você é um sentimento de tranquilidade, de conforto, de alegria, porque é algo agradável, é algo que você consegue conviver, é algo que você... Por isso que, né, existem pessoas, né, existem situações que às vezes você está pedindo, né, ao Senhor, e de repente, né, quando acontece, você consegue perceber, né, assim, que às vezes você, né, não espera o tempo de Deus e age no seu entendimento, age na sua carne, e aí no início é até bom, mas depois você vai ver, né, assim, que é algo desagradável, porque você saiu da vontade de Deus, você saiu daquilo que Deus, né, e por mais que, né, assim, no início alguém se mascare, alguém, né, coloca uma capa, alguém fosse ser agradável, vai chegar um momento, querido, que vai se revelar e vai mostrar, né, assim, não era de Deus, não foi de Deus, não foi o Senhor que falou, né, assim, foi o meu eu, foi a minha vontade, porque passa a ser desagradável. Já viu, né? Você já até ouviu a pastora falar, né? Assim, que a pastora fala que só, né? Mas existem pessoas que, por exemplo, assim, até tentou forçar a estar, né, no lugar e você percebe eu desconfortável porque a presença, né, o estar é desagradável, ou seja, não traz alegria, traz, sabe, aquele, né? E Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã que você entenda que Ele te faz capaz de você experimentar, porque você precisa ter essa capacidade de entender. Quando você entender, você vai ter o entendimento de discernir que o que não é agradável não vem da parte de Deus. Não vem. Se você está, né, vivendo uma amizade, se você está vivendo um relacionamento, se você está vivendo uma situação que, né, até uma certa vez o Senhor falou comigo no louvor que Fernanda Bloom, né, ela regravou, eu acho que foi, ela regravou, e é o que tua glória faz. Em um determinado momento, esse louvor estava falando muito ao meu coração, porque eu estava passando por uma situação não agradável e era dor, eu estava, né, sofrendo muito, e eu comecei a louvar. E tem uma parte do trecho que diz assim: quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não sabe viver. Né? Quando você está no lugar que Deus não escolheu para você, quando você está fazendo algo que Deus não escolheu para você,
que é desagradável ao Senhor, você fica desconfortável, aquele sentimento não gera paz, não gera alegria, você está ali, mas você não consegue desfrutar na plenitude, não consegue. Sabe por quê? Porque quem já pisou, né? Ou seja, quem já teve a experiência de viver o agradável de Deus, a vontade boa e perfeita de Deus, a graça, né, de desfrutar do que é agradável, do que é bom do Senhor, fica desconcertável, né? Fica dizendo, nossa, né? Não tá legal, não tá. E aí quando você vive o agradável de Deus, você olha para aquela situação e diz, nossa, como é que eu não entendi que não era de Deus? Porque era muito desagradável. As atitudes eram desagradáveis, a pessoa era desagradável. Porque eu sei que nós devemos suportar, ok, tá na Bíblia, suportar, na verdade, né, os mais fracos da fé. Tudo bem, a gente entende isso, na palavra eu não estou anulando a palavra, mas eu estou dizendo que existem coisas assim que são tão desagradáveis que a gente diz, nossa, Senhor, é muito difícil, né, passar por isso ou estar, porque é desagradável. Existem pessoas que eu até já falei para vocês, né, em um ambiente, né, em que eu estou, né, assim, que eu digo, nossa, como é desagradável estar, né, com essas pessoas e passar tantas horas, ter que passar tantas horas ao lado de pessoas desagradáveis, só que às vezes é necessário, né? Assim, não é uma escolha nossa. E por isso que ontem eu estava entendendo e eu disse, Senhor, eu sei que essa situação, eu consigo enxergar essas pessoas, essa situação que são desagradáveis, porque, Senhor, né, assim, não é a mesma conversa. Eu sou luz, né? E eu sou sal. Então, incomoda, brilha, e não é a mesma conversa, não é a mesma comunhão, né? Não é a mesma visão. Então, quando você, né, assim, está, né, assim, mas porque, como o Senhor disse, né, não peço que os tire do mundo, mas que os livre, né? Ou seja, querida, muitas vezes nós vamos estar em um lugar, um local, nós vamos estar em uma situação, a gente vai estar no convívio de algumas pessoas que vai ser desagradável, mas é necessário, né, assim, porque às vezes é um trabalho, né, às vezes é uma família, às vezes é uma situação que, tipo, você não pode se desvincular só porque é desagradável. Não é? Deus vai lhe dar graça para você conseguir, né, suportar, você estar ali. E o Senhor, né, falando ontem ao meu coração sobre essa palavra, e o Senhor, né, ministrando ao meu coração e Ele falando, mas veja, filha, né, que o que eu faço na sua vida, o que isso traz, né, para a sua vida, não olhe o que essas pessoas fazem, eu quero que você olhe, filha, o que eu faço na sua vida. Porque o que eu faço é agradável. E eu até falei, né, para o meu esposo, aí eu disse até assim, eu disse, né, por esse motivo, né, de saber que foi Deus que colocou, que foi Deus que abriu, que foi Deus que fez, né, assim, eu procuro suportar. Sabe por quê? Porque eu sei que tudo que Deus faz é agradável. E eu sei que através disso, né, eu pude por Deus, né, conceder isso na minha vida, é uma sequência. Eu pude ter a oportunidade de realizar coisas que eu pedi a Deus e Deus deu através dessa situação, me deu condições de fazer, de ter, né, porque Ele usou e Ele mostra como é agradável. E eu quero que nessa manhã você entenda isso. Você, assim como o Senhor nos oferta, né, dizendo, eu quero que você experimente
Eu quero que vocês sejam capazes de entender, eu quero que vocês sejam capazes de discernir que o que é bom vem do Senhor, o que é agradável vem do Senhor. Se não está agradável, se não é agradável ao Senhor, né? Ou seja, veja quando os nossos irmãos no passado, né, que ainda não havia Jesus vindo, e aí precisava de um cordeiro, né, que imolava para o sacrifício. Veja que sempre, né, o desejo era que seja agradável, que fosse agradável, né, a oferta suave ao Senhor. Por isso que você vê em oração, né, a gente até dizer: Senhor, que o nosso culto seja agradável a Ti. Que não seja algo desagradável. O Senhor está olhando e dizendo: não recebo, não é verdadeiro, né? Não, a gente deseja que seja agradável. O que é agradável? É receber com alegria, é tomar posse, é conviver, é desfrutar. Porque a própria palavra já fala a frase agradável. É algo que traz refrigério, é algo que traz, né? Talvez eu não tenha as eloquência, as palavras, né? Que eu possa te dizer, né? Assim, acrescentar, transmitir o significado, o entendimento. Porque algo que é agradável é a questão de sentimento. E falar sobre sentimento, expressar sentimento, muitas vezes nós não encontramos a palavra exata, né? Assim, nós, tá certo? Porque Deus sim, Ele sabe a palavra exata para dizer: olha, a minha vontade é agradável. A minha vontade é boa. Isso que eu estou ofertando para você é bom, é agradável. Né? Não sei se você gerou, você que está, né, acompanhando essa série, dessa mensagem, se você gerou, né, no teu coração a expectativa de saber, então, o que será, né, que Deus vai falar por meio da pastora, né, assim, o que é agradável, né? E talvez você queria, né, ter ouvido, né, línguas e profecias, né, e receba isso, receba uma chave, receba aquilo como uma profecia, e você dizer: nossa, agora foi agradável. Mas você entender o que é agradável, o que Deus quer te ofertar, o que Deus quer te entregar, o que Deus quer que você experimente, o que Deus quer que você sinta. Porque como eu estou falando, né? Algo que é agradável é sentimento. Você tem que sentir. O que é muitas vezes agradável a você pode não ser para mim. Existem pessoas, né, que, por exemplo, até diz: fulano é tão assim, né? Aí a outra pessoa diz: pois eu não acho, não. Acho ela tão agradável. Acho ela tão legal. Acho ela tão assim. Veja, né? Que são o quê? Pensamentos, talvez, né, para você. Mas o que Deus quer que eu e você experimente, não. Ele afirma, ele diz com certeza. Ele diz porque ele sabe que a vontade dele, o que ele faz, é muito agradável. Deus não faz nada desagradável. Não, não, não. Às vezes, o desagradável acontece na nossa vida, porque aquilo que o homem semeia, isso ele ceifará. Mas o que provém de Deus, o que vem de Deus é agradável. É muito agradável. Por isso que algumas coisas eu digo: então, isso aqui, ó, Deus não está nesse negócio não. Porque nada que é desagradável. Nada que é desagradável. Né? Pode ser no início ser desagradável, mas se permanecer desagradável, não vem de Deus não. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor transforma o fel em mel, né? O amargo fica doce. Sabe por quê? Porque de início
pode até ser desagradável, porque a gente não está entendendo, a gente não está conseguindo compreender, né? Assim, mas se permanecer desagradável, uma amizade, uma situação, seja o que for, se permanecer, perdurar, desagradável, sabe que não é de Deus, não. Aí você pode dizer, sinto muito, mas não dá não, faz igual a Abraão e Ló, né? Abraão disse, olha, os pastores se contenderam, né? Os seus servos. Aí ele disse, olha, se tu escolher a direita, eu escolher a esquerda, vai, né? Por quê? Porque aquela situação já era desagradável, estava desagradável. E o que Deus tinha prometido para Abraão, a prosperidade, a bênção, né? Que o Senhor tinha para a vida de Abraão, não era causar dor. Por isso que Salomão diz, né? No provérbio, né? Que a bênção do Senhor, ela acrescenta, não dor. Ela enriquece e não acrescenta dor. Porque algo, pode ter certeza, querido, né? Se algo é desagradável, perdurar, algo desagradável na sua vida, pode dizer, Senhor, sopra, tira, sabe? Por quê? Porque nada que no início pode ser desagradável, né, assim, mas o Senhor torna agradável. Mas se permanecer, perdurar, desagradável, sabe que não é de Deus, porque a vontade de Deus é agradável. O que Deus faz é bom, é agradável para nós. A gente consegue. Que Deus abençoe, né? Você que está aí gerando, né, expectativa. Amanhã a gente vai saber sobre perfeita, né? O que o Senhor diz, boa, agradável, perfeita. A gente vai estar amanhã ministrando sobre esse tema e que você, né, gere no teu coração, você saber, né, mais, né, dessa palavra, do que Deus quer que você experimente, que você viva, que você seja esse agente abençoador. Deus te conceda um dia de excelência, tá certo? Fique na paz de Cristo Jesus, seja um agente abençoador, transmita para outras pessoas, compartilha, né? Se você viu que alguém não entrou aqui na live por algum motivo, né? Compartilha. Nossa irmã Bruninha da mídia vai estar lá salvando, colocando no canal. Compartilha, curte, né? Assim, compartilha para essas outras pessoas, para entender o que é agradável, o que Deus quer, né? Derramar do agradável dele na minha vida, na sua vida. Que Deus abençoe. Um beijo no coração. Fiquem na paz.